Não sei se você sabe, mas no dia 10 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental. E para falarmos sobre uma boa saúde mental, eu gostaria de convidar você para ler um versículo que encontramos em Romanos e pensar sobre o assunto. Paulo escreveu aos crentes em Roma as seguintes palavras: Mas, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina, ou como diz em outra versão, forma de ensinamento a que fostes chamados. Este versículo está em Romanos capítulo 6, versículo 17. Nesse vídeo, vamos mostrar que o Evangelho não só dá a verdadeira saúde para a mente, como também envolve o coração e a vontade humana. O homem é uma criatura maravilhosa. Ele é mente, coração e vontade. Estes são os três principais elementos que constituem o homem. Deus lhe deu mente, coração e vontade pela qual ele pode agir. Ora, uma das maiores glórias do Evangelho é esta, que ele envolve o homem todo. De fato, eu vou ao ponto de afirmar que não existe outra coisa que faça o mesmo. Somente este Evangelho, esta visão completa da vida, da morte e da eternidade, é suficientemente grande para envolver o homem por completo. É devido a não compreendermos isto que surgem muito dos nossos problemas. Aqueles que são parciais na resposta a este grande evangelho. Deixe-me sugerir alguns detalhes para confirmar e fortalecer o meu ponto de vista. Há pessoas que parecem colocar em uso somente a cabeça, o intelecto, o entendimento. Elas nos dizem que estão tremendamente interessadas no Evangelho como um ponto de vista, como uma filosofia cristã. Elas estão sempre falando sobre a perspectiva cristã, ou usando uma gíria atual, as percepções cristãs. É algo puramente filosófico, coisa inteiramente intelectual. Eu acho que concordariam que há muitas pessoas tomando esta posição hoje em dia. Para elas, o cristianismo é um assunto de tremendo interesse. E acreditam e proclamam que se este ponto de vista cristão fosse aplicado na política, na indústria e em todos os outros círculos, todos os nossos problemas seriam resolvidos. Este é o ponto de vista e atitude inteiramente intelectual. Há outros, talvez não tantos quanto no passado, cujo único interesse no Evangelho é a teologia, a doutrina, a metafísica, os grandes problemas, argumentos e discussões. Eu falo de dias passados, dias que se foram. Eu não quero defendê-los, mas eles eram infinitamente preferíveis àqueles que assumem a posição do presente e anteriormente mencionada. Havia pessoas, então, cujo único interesse no Evangelho era relativo a problemas teológicos e argumentavam e discutiam sobre eles. Suas mentes estavam muito envolvidas. Este era o seu interesse e seu passatempo intelectual. Contudo, a tragédia é que todos se limitavam a esse interesse e seus corações nunca tinham sido tocados. Não havia somente a ausência da graça do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas, mas havia também, frequentemente, a ausência dos princípios elementares da bondade humana. Aqueles homens discutiam e quase brigavam por causa de certas doutrinas, mas eram difíceis de serem abordados. Nunca teríamos ido a eles com algum problema, pois eles não iriam entender e nem nos compreender. Pior ainda, a verdade pela qual tanto se interessavam não era aplicada às suas vidas. Era algo confinado aos seus gabinetes pastorais.
A verdade não modificava a sua conduta ou comportamento em nada, pois estava confinada à mente apenas. Obviamente, mais cedo ou mais tarde, seu destino era cair em dificuldades e em confusão. Já tiveram a oportunidade de ver um homem desse tipo enfrentando o final da sua vida? Já ouviram quando ele não pode mais ler ou quando está à beira da morte? Eu já soube de um ou dois e não gostaria de saber de outros. É terrível quando o homem chega ao ponto em que sabe que vai morrer e o evangelho sobre o qual tanto discutiu, argumentou e até defendeu, parece não ajudá-lo, porque na verdade nunca se tornou parte da sua vida. Era apenas um passatempo intelectual. No entanto, há outros casos em que o evangelho parece afetar somente o coração. Estes são mais comuns hoje em dia. São pessoas que tiveram uma libertação emocional, passaram por uma crise emocional. Não quero menosprezar isso, mas há um perigo, e um perigo muito real, em ter uma experiência unicamente emocional. Estas são pessoas que talvez tenham algum problema em suas vidas, que tiveram algum problema em suas vidas, talvez tenham cometido algum pecado específico, tentaram esquecê-lo, mas não conseguiram libertar-se. Enfim, houve uma mensagem que parece libertá-las desse pecado e aceitam e tudo fica bem. Mas param nesse ponto. Eles queriam simplesmente uma libertação desse problema em particular e a conseguiram. Ela pode ser obtida mediante uma apresentação incompleta do Evangelho e leva a uma experiência parcial e incompleta. Tais pessoas tiveram uma experiência emocional e nada mais, porque foi isso mesmo que desejaram. Ou pode ser que essas pessoas tinham um interesse natural pelo misticismo ou por fenômenos místicos. Algumas pessoas já nascem místicas. Parece que há algo diferente nelas, algo do outro mundo, e elas se interessam pelo misticismo. Há um grande interesse por esses assuntos hoje em dia, nos fenômenos psíquicos, em experiências extrasensoriais. Sempre houve gente interessada nesse tipo de coisa. São místicos naturais, sentem-se atraídos por algo que parece estar oferecendo alguma experiência espiritual ou mística. Aproximam-se das Escrituras, da Bíblia, porque sentem que nelas encontrarão satisfação para este desejo por tal tipo de experiência. Procuram isso e o encontram. E não conseguem mais nada. Ou pode ser que certas pessoas estão nesta posição simplesmente porque são convidadas esteticamente pela apresentação do Evangelho, pela atmosfera das assim chamadas igrejas, os templos, pelos vitrais coloridos, pelos monumentos, pelo ritual, pelos hinos cantados, pela música, pelo sermão, por qualquer uma ou por todas estas coisas. A vida tem sido dura e cruel e elas se tornam amargas devido às circunstâncias. Mas vão a um certo culto e de alguma forma sentem-se confortadas e aliviadas e se satisfazem e se contentam com isso. É tudo o que elas queriam. Obviamente, o que estavam procurando, não querem mais nada. Chegando aí, se sentem bem e se acomodam. Sentem-se felizes e vão embora. Entretanto, tão certamente quanto fizeram isso, um dia irão se encontrar em apuros ou numa situação em que aquilo que obtiveram não as ajudará em nada. Algum dia terão de enfrentar uma crise e encará-la até o fim, mas nunca aprenderam a pensar em soluções. Elas se contentavam em viver de acordo com seus sentimentos e emoções. Outros estão nesta posição que vê um lado somente, porque responderam a um apelo numa reunião,
Me contaram de um grupo de pastores que trabalhavam na sala de aconselhamento de um evangelista famoso, em visita ao país deles. Esses pastores perguntavam às pessoas que vinham à sala de aconselhamento por que haviam vindo. Muitas vezes a pessoa respondia que não sabia. E os pastores então perguntavam: mas você veio à sala de aconselhamento, por que fez isso? E a resposta era: eu vim porque o pregador disse que devíamos fazer isso. Esse pregador tinha a maravilhosa e excepcional, ele tinha o maravilhoso e excepcional dom de contar histórias. Sabia dramatizar e frequentemente terminava sua mensagem com uma história comovente. Então fazia um apelo para que as pessoas viessem à frente. E, como numa espécie de transe, elas andavam pelos corredores até a sala de aconselhamento sem saber o que estavam fazendo. Estavam comovidas e fascinadas, mas parecia não haver nenhuma concepção da verdade, não havia qualquer relacionamento com a forma de doutrina a que fostes entregues. Movidos pela emoção e por mais nada, estes indivíduos entram na sala de aconselhamento. Ora, é inevitável que tais pessoas, mais cedo ou mais tarde, venham a enfrentar problemas graves em relação à verdadeira experiência com Deus, a salvação das suas almas, onde tudo começa. Serão infelizes e miseráveis e entrarão em depressão. São as pessoas que têm algo no coração, mas suas mentes não estão nem um pouco envolvidas. E, infelizmente, muitas vezes, nem mesmo a vontade foi envolvida dessas pessoas. Elas se contentam em se alegrar emocionalmente e em experimentar sentimentos e não estão nem um pouco preocupadas em aplicar a verdade em suas mentes e sua vontade. Então, finalmente acontece a mesma coisa com as pessoas que deixam que somente a sua vontade seja envolvida. É possível, e infelizmente já aconteceu, que certas pessoas são persuadidas a adotar o cristianismo. Elas afirmam que acreditam que esta é uma boa maneira de viver e solenemente decidem segui-la. Acham que devemos abolir este vocábulo, decisão. Para mim, falar sobre a decisão por Cristo parece ser uma negação do texto que estamos considerando em Romanos capítulo 6, versículo 27, como vou lhe mostrar. O fato de alguém tomar uma decisão frequentemente acontece como resultado de um apelo. Se a vontade dos homens é fartamente bombardeada, certas vontades certamente responderão. Tomarão uma decisão porque foram chamadas para isso, porque foram pressionadas a tomar uma decisão. A vontade foi pressionada. Foi dito a eles ou a elas que devem decidir, e eles ou elas decidem, porém muitas vezes não sabem por que o fazem. E mais tarde começarão a fazer perguntas. O diabo cuidará para que surjam perguntas em suas mentes e descobrirão que não têm respostas para elas. Estão numa base que não é sólida. Quero resumir este ponto desta maneira. Estas são as pessoas que decidem adotar o cristianismo, em vez de serem dominadas por ele, pelo cristianismo. Elas nunca conheceram este constrangimento, este sentimento que diz: eu nada posso fazer, por isso ajuda-me, Senhor. Em que tudo mais deve ser excluído, que a vontade falou de tal maneira que elas têm de aceitá-la. É isso que Paulo está dizendo neste capítulo 6 de Romanos. Ele diz: de maneira nenhuma. Do que é que vocês estão falando? Não sabem o que é verdade? Como podem dizer: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Este é o argumento de Paulo neste capítulo 6 de Romanos. Isso significa que vocês não sabem o que é a graça.
Somente pessoas que entenderam a verdade desejam obedecê-la. A tragédia das outras pessoas é que nunca a entenderam realmente. Isso então é a causa do problema. Quero, contudo, enfatizar uma coisa. Às vezes, como já mencionei, encontramos pessoas que têm somente uma parte da sua personalidade envolvida quando ouvem o Evangelho. Às vezes porque o Evangelho é parcial, somente a cabeça, o coração ou unicamente a vontade. Concordaremos que elas devem estar erradas. Sim, mas sejamos claros sobre isso. Também é errado envolver apenas duas partes da personalidade. É igualmente errado envolver a mente e o coração sem a vontade, ou a mente e a vontade sem o coração, assim como o coração e a vontade sem a mente. Creio que é isso que o apóstolo está enfatizando aqui em Romanos. A posição cristã é tripla. São os três juntos, os três ao mesmo tempo e os três sempre. Um grande evangelho como este envolve o homem por completo. E se o homem inteiro não está envolvido, ele deve refletir novamente sobre a sua posição real. Paulo disse aos romanos que eles obedeceram de coração a forma de doutrina a que foram ou fostes entregues. Que evangelho! Que mensagem gloriosa! Pode satisfazer completamente o intelecto do homem, pode comover o coração inteiramente e pode levar a uma obediência total de coração no domínio da vontade. Esse é o evangelho da Bíblia. Cristo morreu para que pudéssemos ser homens completos, não apenas para que partes de nós pudessem ser salvas, não para que fôssemos cristãos parciais, mas para que houvesse um equilíbrio em nós. Todavia, não é só isso. Se nos falta esta proporção, enfrentaremos problemas mais tarde, porque o homem foi criado por Deus dessa maneira equilibrada. Já pensou nisso alguma vez? É interessante do ponto de vista psicológico notar como Deus coloca estes três poderes dentro de nós: a mente, o coração e a vontade. E que poderes tremendos eles são. Talvez precisaríamos, ou melhor dizendo, pensaríamos que seria impossível coexistirem estas três forças na mesma pessoa, mas Deus fez o homem perfeito e completo. Podemos ver isto de forma perfeita no Senhor Jesus Cristo. E o objetivo da salvação é trazer-nos a esta perfeição, conformando-nos à sua imagem, a tal ponto que os efeitos e os traços do pecado são removidos e destruídos. Quero dizer uma palavra final sobre este equilíbrio. Estas coisas devem vir sempre na ordem correta. Há uma ordem definida neste versículo. E a ordem, obviamente, é esta. Estas pessoas eram escravas, presas pelo pecado e deixaram de o ser. Por quê? O apóstolo diz que a forma de doutrina veio a elas, ele diz, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Eles viviam em escravidão. O que as libertou? A verdade foi apresentada a elas. Não foram simplesmente comovidos emocionalmente na área do coração. Não foi meramente um apelo à vontade? Não. A verdade foi apresentada. Devemos colocar estas coisas sempre na ordem certa. E a verdade é a primeira. Primeiro a doutrina. Primeiro o padrão de ensinamento. Primeiro a mensagem do Evangelho. Não estamos preocupados somente em atrair as pessoas emocionalmente ou na área da vontade. Estamos preocupados em pregar a palavra de Deus. Os apóstolos não foram enviados simplesmente para produzir resultados e mudar as pessoas. Eles foram enviados para pregar o Evangelho, para pregar a verdade, para pregar e proclamar Jesus, o Senhor Jesus e a sua ressurreição. Esta mensagem, esta forma de doutrina
Este depósito foi para isso que eles foram chamados e para isto nós somos chamados hoje também. Estes são os termos usados no Novo Testamento e as organizações religiosas certamente produzirão monstruosidades espirituais se não colocar isto em primeiro lugar. O cristão deve saber por que ele é cristão. O cristão não é alguém que simplesmente diz que algo de maravilhoso lhe aconteceu, de maneira nenhuma. Ele está apto e pronto para dar uma razão sobre a esperança que está nele. Ele pode dizer quando ele foi salvo, como ele foi salvo e onde ele foi salvo. Se não puder fazer isto, deve certificar-se melhor da sua posição. O cristão sabe porque ele é o que é e em que pé está. A doutrina foi apresentada a ele. Ele recebeu a verdade. A verdade veio à sua mente e deve sempre começar em sua mente. A verdade chega à mente e ao entendimento iluminado pelo Espírito Santo. E depois que o cristão compreende a verdade, ele a ama. Ela comove o seu coração. Ele vê o que ele era, vê a vida que vinha levando e a odeia. Se alguém enxerga a verdade quanto à sua escravidão pelo pecado, odiará a si mesmo. Depois, ao enxergar a gloriosa verdade sobre o amor de Cristo, ele vai querê-la, vai desejá-la. Assim o coração é envolvido. Enxergar a verdade realmente significa que somos comovidos por ela, que nós a amamos. Não pode ser de outra forma. Se enxergarmos a verdade com clareza, vamos senti-la. E isto leva ao passo seguinte. O nosso maior desejo será praticar e viver tal verdade. Este é todo o argumento de Paulo. Ele diz: a sua conversa sobre permanecer no pecado é inadmissível. Se vocês compreendessem a sua união com Cristo, que foram plantados com Ele na semelhança da sua morte e, portanto, ressuscitados com Ele, então jamais pensariam em falar assim. Vocês não podem ser unidos com Cristo e ser um com Ele e ao mesmo tempo perguntar: permaneceremos no pecado? Será que esta grande verdade me dá licença para continuar dizendo aquelas coisas que antes eram atraentes para mim? Claro que não. É inconcebível. O homem que sabe e acredita que ele ressuscitou com Cristo, inevitavelmente desejará caminhar nesta nova vida com ele, com Cristo. É assim que Paulo coloca o seu grande argumento e demonstração, e disso eu tiro a minha conclusão final. Que ao lidar com esta área, devemos compreender que quando falamos aos outros, não devemos abordar diretamente o coração delas. Vou mais adiante. A vontade também não deve ser abordada diretamente. Este é um princípio muito importante que devemos ter em mente, tanto no tratamento pessoal como na pregação do Evangelho. O coração deve ser influenciado sempre mediante o entendimento. Primeiro a mente, depois o coração e, em terceiro lugar, a vontade. Não temos o direito de atacar diretamente o coração dos outros, e nem mesmo o nosso. Eu conheci homens de vida perversa que encontravam falso conforto para sua própria condenação no fato de que ainda conseguiam chorar e comover-se emocionalmente numa reunião. Eles argumentavam: eu não posso ser totalmente mau. Ou diziam então: eu não reagiria desta maneira. Mas esta é uma dedução falsa. A sua reação emotiva era produzida por elas mesmas. Se fosse uma resposta à verdade, as suas vidas teriam sido mudadas. Não devemos abordar nunca o coração ou a vontade do homem diretamente. A verdade é recebida através da maior dádiva de Deus ao homem, isto é, a mente e o entendimento. Deus criou o homem segundo a sua própria imagem, e não há dúvida de que a parte principal desta imagem
é a mente com sua capacidade de compreender a verdade. Deus nos deu este dom e é através dele que ele nos envia a verdade. No entanto, que ninguém pense de modo algum que tudo termina no intelecto. Começa ali, mas depois continua. Ele então toca o coração e finalmente o homem entrega a sua vontade. Ele obedece sem lamentações e sem falta de vontade, e sim de todo o coração. A vida cristã é uma vida perfeita e gloriosa que envolve e cativa a personalidade inteira. Que Deus nos faça cristãos equilibrados, homens e mulheres de quem possa ser dito que estão obedecendo totalmente de coração à forma de doutrina que nos foi entregue. Termino esse vídeo servindo-me de uma pequena história bíblica registrada em Atos capítulo 16, onde estão presentes a mente, o coração e a vontade. Você pode ver como ali a pregação do Evangelho foi feita e como tudo isso aconteceu. Note, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, Atos capítulo 16, versículos 13 a 15.